desnutrição ainda atinge milhares de crianças e deixa sequelas para a vida adulta. Por afetar, entre outras coisas, o sistema nervoso central, responsável pela coordenação motora, a desnutrição causa ainda problemas musculares, retarda movimentos reflexos e prejudica atividades locomotoras. Com a ajuda da biomecânica, pesquisas e testes estão sendo feitos para diagnóstico e prevenção desses problemas associados à desnutrição, no intuito de melhorar a qualidade de vida de pessoas atingidas por ela. Você sabia que a desnutrição infantil pode trazer sérios danos à vida adulta? Pois é. Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos os professores Sebastião Rogério de Freitas e Carla Mônica Ferraz. Nós vamos começar o programa com o professor Sebastião Rogério, que é doutor em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, em cotutela com a Universidade de Compiègne, na França. Professor, obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço. A nutrição e a desnutrição são dois fatos opostos, mas a desnutrição infantil ainda é um fato grave no Brasil. E o que vem a ser a desnutrição? A desnutrição, ela ocorre como um desequilíbrio entre a quantidade de nutrientes e energia que o organismo necessita e a quantidade de nutrientes e energia que é fornecido para o corpo. Então, havendo uma necessidade do corpo, do indivíduo, quando ele consome esses nutrientes e essa energia em menor quantidade, isso seria o estopim para o surgimento da desnutrição. E a desnutrição é um quadro que pode ser revertido? Isso vai depender. Vai depender do período, da intensidade e do momento onde ocorre a desnutrição. Por exemplo, se a desnutrição ela vai ocorrer em uma criança, em um adolescente, em um jovem, em um adulto ou em um idoso, isso vai ter uma decorrência diferente. Dependendo, sobretudo, do tipo de desnutrição, se é uma desnutrição leve, moderada ou intensa, e a duração do período dessa desnutrição. Se ela surge como um evento agudo, naquele momento específico que logo em seguida ela é reduzida, ou se ela surge com a característica de cronicidade, ou seja, por um período mais prolongado. E isso vai determinar se ela vai ter uma característica reversível ou não. Havendo a desnutrição, a gente sabe que uma das dificuldades da população menos informada é quando é que se pode ter a certeza de que o indivíduo está no estado de desnutrição. Bom, isso é muito interessante, porque as pessoas confundem a magreza com a desnutrição. Não tem nada a ver, não é bem assim. O que acontece é o seguinte: clinicamente, a gente possui um conjunto de testes clínicos e bioquímicos que são empregados para avaliar, de fato, a ocorrência da desnutrição. Em média, o que se faz é uma relação entre o peso do indivíduo em relação à sua altura e se estabelece um referencial indicando-se a magreza. A partir daí, se executa outros testes, como, por exemplo, grau de elasticidade da pele, se visualiza a questão dos pelos, dos cabelos, se estão quebradiços ou não, a questão da palidez dos olhos. E, em um último passo, a gente pode complementar esse diagnóstico utilizando testes bioquímicos, como dosagem de proteínas plasmáticas, como a albumina, por exemplo. E na criança, quais os danos que a desnutrição pode causar? De uma maneira geral, a desnutrição está muito associada com um evento de com o aumento dos índices de morbimortalidade para a criança. Ou seja, uma criança desnutrida é uma criança que tem maior probabilidade para desenvolver doenças. E o seu sistema imune está fragilizado e, por conta disso, ela está mais susceptível a chegar a óbito. E um adulto pode ficar desnutrido? Sim, com certeza. Havendo desequilíbrio entre aquilo que o corpo necessita e aquilo que o corpo consome, fatalmente é possível que o indivíduo desenvolva a desnutrição. Vale salientar que em algumas situações o indivíduo pode até consumir
os nutrientes na quantidade que o corpo precisa. Mas por alguma alteração no metabolismo, na absorção desses nutrientes, ele não utiliza o nutriente e ele pode desenvolver a desnutrição. E no caso de uma criança ter tido uma desnutrição, quando na sua vida adulta ela pode ser prejudicada por essa desnutrição? Isso é muito importante e é exatamente o âmago central das nossas pesquisas no laboratório de nutrição, do núcleo de estudos nutrição, neuropsicofarmacologia e imunidade. Porque exatamente, uma vez sofrendo a desnutrição no período inicial da vida, essa desnutrição ela pode sim acarretar sequelas na idade adulta para o indivíduo. E o que pode acontecer com um adulto que teve uma desnutrição quando era criança? Bom, a teoria nutricional que rege, o principal paradigma que rege os conceitos de nutrição sobre desnutrição e as suas consequências para o indivíduo adulto, hoje é classificado como a teoria da programação nutricional. O que significa isso? Quando a nutrição ocorre em um organismo ainda numa idade muito inicial, ou seja, em uma criança, e essa desnutrição ocorre de uma maneira muito severa, e mesmo uma vez passando esse período de privação de nutrientes, esse indivíduo chegando numa idade adulta, recebendo uma dieta equilibrada, o organismo ele se programou para aquele momento de carência. Quando ele chega na idade adulta, que ele passa a se alimentar com a dieta adequada, essa programação que foi estabelecida para garantir a sobrevivência no momento de privação, termina produzindo uma série de doenças. Um conjunto de doenças que são classificadas como um padrão de síndrome metabólica, entre elas a obesidade, a hipertensão e doenças cardiovasculares, além do diabetes. O senhor poderia nos esclarecer as diferenças entre subnutrição e hipernutrição? Subnutrição, a palavra em si ela já diz muita coisa, que significa uma nutrição insuficiente. Uma nutrição, ou seja, uma alimentação onde falta nutrientes. Que isso é muito comum na nossa população, embora os índices de desnutrição eles estejam reduzindo no Brasil. Já a hipernutrição é exatamente o contrário. É nutrientes ou alimentos em excesso. Para você ter uma ideia, o brasileiro ele consome em média entre 1.700 calorias a 2.400. Enquanto o americano, ele está em torno de 6.000 calorias dia. Isso é um exemplo claro de hipernutrição e que tem promovido uma série de problemas de saúde pública, como, por exemplo, a obesidade nos Estados Unidos. E a desnutrição, como é que ela se desenvolve? É como eu te falei, ela é estabelecida por um desequilíbrio entre aquilo que o corpo precisa e aquilo que é fornecido para o corpo. Uma vez havendo uma redução dessa oferta de nutrientes, o indivíduo vai desenvolver a desnutrição. Mas eu torno a salientar um ponto importante. Muitas vezes o indivíduo até consome os alimentos na quantidade que seria necessária, adequada. Contudo, por um problema de má absorção, alguma patologia, como por exemplo a doença celíaca, o indivíduo não consegue absorver os nutrientes e por conta disso ele desenvolve a desnutrição. E como é que se pode fazer uma avaliação desses casos? Por exemplo, uma avaliação nutricional, como é que ela é feita? Bom, a avaliação nutricional ela cumpre tecnicamente duas etapas. Uma primeira etapa seria a avaliação de características clínicas, como por exemplo a avaliação das características antropométricas do organismo, ou seja, a relação peso-altura. Isso a gente pode fazer com testes muito simples, como por exemplo o teste do índice de massa corporal, o IMC, que é uma relação entre o peso pela altura ao quadrado. Com esse teste, a gente pode determinar se o indivíduo é magro, normal, ou tem sobrepeso ou é obeso. Uma vez determinada a magreza, a gente parte para outros critérios, como, por exemplo, avaliar a questão da pele, se ela é ou não, está ou não enrugada, se o cabelo está quebradiço, a palidez dos olhos. Seria uma outra etapa. A gente também continua o processo fazendo uma avaliação, fazendo uma anamnese alimentar, ou seja, um histórico da dieta do indivíduo. O que é que ele vem consumindo ao longo dos dias? Através de inquérito. E, finalmente, a gente faz dosagens bioquímicas, né? Para avaliar, dosar proteínas, por exemplo, plasmáticas, como a albumina, confirmando assim o teste de que o indivíduo está com desnutrição. Existe grupo de risco para a nutrição? Sim. Os grupos de risco para a desnutrição são exatamente
as crianças recém-nascidas e as crianças de um modo geral, mulheres gestantes ou em período de amamentação, idosos e os adolescentes num período de estirão, daquele período de estirão, onde ocorre o rápido crescimento. Porque a demanda energética dessas pessoas é aumentada, seja em quantidade ou em qualidade. E por conta disso, eles se configuram em um grupo vulnerável. E quais os fatores de risco que podem contribuir para a desnutrição? Hoje em dia a gente discute muito a questão da segurança alimentar, que seria a capacidade que o indivíduo tem de, na sociedade, no meio em que ele está inserido, de obter alimentos para o seu consumo, com qualidade e na quantidade adequada para o mesmo. E o que é que o senhor aconselharia ao público, de modo geral, para se prevenir contra esse problema da desnutrição? Bom, o segredo para o combate à desnutrição é efetuar uma dieta equilibrada. Obviamente, como eu te falei, existem questões sociais aí envolvidas, mas é possível se alimentar bem desde que se tenha informação sobre o que se deve comer. A gente tem, lamentavelmente, um bombardeio da mídia de produtos que nem sempre são adequados para a alimentação, mas a gente vê direto na TV, nos jornais, por exemplo, biscoitos, salgadinhos, etc. Mas muitas vezes a gente perde aquela coisa que a gente tinha no passado de uma fruta na lancheira. Em vez de colocar uma maçã para a criança, a mãe muitas vezes bota um biscoito. Então o que a gente pode fazer é adotar bons hábitos alimentares com a introdução de frutas e verduras, uma dieta variada onde possa ter carboidratos, o que eu digo, feijão, arroz, a fonte de proteína, que seria a carne, uma fonte de gordura, os óleos que a gente pode utilizar, e frutas e verduras para equilibrar esse cardápio. E quem preocupa mais, a criança ou o adulto? Do ponto de vista para a desnutrição, por conta exatamente do que eu te falei anteriormente, da consequência e da repercussão dessa desnutrição para a criança, para o indivíduo, a criança seria a pessoa, o foco principal de preocupação de nossa observação. Porque essa desnutrição que ocorre nela no início da vida, ela vai produzir, é possível que ela produza, um indivíduo que na fase adulta seja um indivíduo obeso, um indivíduo que está desenvolvendo diabetes, a hipertensão e doenças cardiovasculares. O que pode ser feito para evitar a desnutrição? Para evitar a desnutrição, recomendamos que as pessoas, crianças, adolescentes, adultos e idosos, realize 3 refeições diárias de jejum, almoço e jantar, são refeições principais, e um lanche a cada dia. E que essas refeições sejam compostas de alimentos variados, né, fontes de energia, vitaminas, minerais e proteínas, né? E, além disso, ingerir líquido, água, que é importante para que o processo de utilização dos alimentos ocorra no organismo, e evitar o consumo, principalmente de doces, guloseimas, de frituras, ou seja, aqueles alimentos ricos em gordura. Com esses cuidados, você vai prevenir a desnutrição e vai ter uma boa saúde. Além que é importante complementar, frisar a prática regular da atividade física. Estamos de volta falando sobre desnutrição. E agora nós vamos conversar com a professora Carla Mônica Ferraz, que é doutora em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, em cotutela com a Universidade de Compiègne, na França. Professora, muito obrigado por ter atendido também o nosso convite. Vamos começar falando da sua formação. A senhora é formada em biomecânica, não é isso? Com doutorado em nutrição. Eu sou fisioterapeuta. Isso. Biomecânica é uma área de estudo do movimento humano, dentro da chamada cinesiologia. Então, a biomecânica é uma área de interesse de todo profissional que estuda o movimento, como fisioterapeuta, como professor de educação física. Então, a nutrição veio como uma opção de pós-graduação para que a gente pudesse correlacionar algumas perguntas e algumas necessidades.
por exemplo, o que teria a ver a desnutrição e o desenvolvimento motor humano. Partindo desse quadro que a senhora acabou de descrever, quais as partes do corpo que a desnutrição afeta ou afeta mais? Se a gente pensar num indivíduo em desenvolvimento, uma criança em desenvolvimento, a gente pode dizer que todo o corpo pode ser afetado. Existem alguns sistemas que são, mesmo sendo preservados, como o sistema nervoso central. É como se ele fosse economizado ao máximo. O resto do corpo vai sendo todo deprivado. A gente tem, por exemplo, como consequência de uma desnutrição prolongada durante a fase de crescimento, a gente tem uma criança que fica pequena, magrinha, né? Que ela não atinge o índice de altura adequado para a idade. Agora, o que é que está acontecendo lá dentro? Todos os órgãos vão sofrer consequências. O sistema nervoso central, por exemplo, o cérebro, mesmo ele sendo poupado, ele vai acabar, assim, o resultado final vai ser um cérebro menor do que o seria normal, com menos células nervosas, com menos conexões. E aí você imagina, todas as funções relacionadas a isso vão sofrer um prejuízo, né? A função cognitiva, a coordenação. Né? E a desnutrição pode levar à morte, então? Pode sim. O corpo vai se adaptando ao máximo, né? Está faltando o substrato energético para alguma função. Então o corpo tenta, como o professor Rogério falou anteriormente, tenta se adaptar, até às vezes causando síndromes que vão aparecer mais tarde, né? Mas chega um ponto, e se a desnutrição for prolongada e for extrema, o organismo pode entrar em colapso e levar à morte mesmo. No mundo inteiro, aqui no Brasil também, há uma preocupação com o idoso, né? Programas para os idosos, etc. A desnutrição pode atingir a velhice? Pode. O idoso, o processo de envelhecimento leva também a adaptações, a modificações nos processos fisiológicos normais. Uma delas, mesmo no idoso saudável, uma das modificações mais comuns é a perda da palatabilidade, da sensação do sabor, né? E também uma perda de apetite. Então o idoso acha que não precisa comer porque não está com fome. Então você tem pessoas idosas normais que moram sozinhas e que acham assim, não querem ter o trabalho de fazer aquela comidinha de todo dia, aí come qualquer coisa, se sacia e vai entrando lentamente, gradativamente no processo de desnutrição. Agora, claro, assim, existem fatores relacionados à morbidade no idoso, né? Assim, doenças neurológicas, por exemplo, que são mais comuns na população idosa do que na população jovem, podem levar a distúrbios, por exemplo, de deglutição, né? De mastigação. Até a perda dos dentes, dos elementos, pode levar a dificuldades na mastigação, que vão levar o idoso a escolher algum determinado tipo de alimento que não é tão importante nutricionalmente como aquele outro que dá mais trabalho para mastigar, por exemplo, né? Então, tem todo um contexto, né, socioeconômico. E é uma questão importante, porque a gente está vivendo um momento de aumento da proporção da população idosa, né? Então, assim, a nutrição no idoso é um aspecto que deve ser bem estudado, bem cuidado, para que ele continue tendo uma qualidade de vida importante e não entre em comorbidades relacionadas a uma desnutrição, né? Professora Carla, a gente pode dizer que mães desnutridas geram filhos desnutridos? Sim. Apesar de se falar, né, que a criança que está sendo gerada, está sendo protegida, realmente a mãe, ela passa a viver um processo de filtração, vamos dizer assim. Tudo que ela vai ingerir vai ser passado para as capacidades vitais dela, mas vai nutrir o feto. Mas pode não ser suficiente para dois. Então, o que as estatísticas mostram é que o baixo peso ao nascer, que está estreitamente relacionado à desnutrição intrauterina. Ou seja, o bebê que estava sendo formado durante a gestação está sendo desnutrido, não vai suficiente substrato para ele. No início desse segundo bloco,
nós falamos um pouco sobre a relação da biomecânica com a desnutrição. Onde é que a biomecânica pode ajudar no combate à desnutrição? Nós fazemos parte de um grupo bastante privilegiado, eu acho, porque eu acho que é o único no Brasil, que se interessou por esse estudo da biomecânica muscular e a relação com o estado nutricional. O que é que havia antes? Estudos sobre, por exemplo, o desenvolvimento do sistema nervoso central. Se a gente faz uma pesquisa, no levantamento bibliográfico, vai aparecer muito, e muita coisa comprovada já, sobre o prejuízo ao desenvolvimento do sistema nervoso, né? Aí a gente vê aquela criança pequenininha, magrinha, né? Em consequência da desnutrição, e fica pensando, como é que esse músculo vai trabalhar? Como é que ele vai gerar força, que vai gerar movimento, que vai fazer... O movimento é que faz a gente interagir com o mundo, né? Então, assim, o que é que acontece com o músculo desnutrido? Foi isso que fez a gente trazer esse aspecto do estudo da biomecânica para a correlação com a nutrição, com o estado nutricional. Quais são os projetos na área de pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco ligados à desnutrição? Olha, nós temos diversos projetos. Alguns a gente podia dividir basicamente em pesquisa experimental e pesquisa clínica, né, com seres humanos. Então, no estudo experimental, particularmente o nosso grupo, o grupo de pesquisa da universidade ao qual nós pertencemos, é Nutrição, Neuropsicologia e Imunidade, associado, claro, a outros grupos de pesquisa, Saúde Humana, no Centro Acadêmico de Vitória, o grupo de pesquisa em fisioterapia também. Nós partimos do princípio que, em estudos experimentais, nós observamos que o músculo era extremamente deprivado quando o ratinho era submetido à desnutrição. Então ele ficava atrofiado, pequeno, e claro que a unidade funcional capaz de gerar força ficava com suas propriedades diminuídas. Nós extrapolamos esse estudo que foi feito, foi daí que veio a nossa cotutela com a Universidade de Tecnologia em Compiègne. Nós trabalhamos com músculo isolado e com estudo, o professor Rogério, com estudo da neuroreflexo, como se dava toda a resposta neuroreflexa num músculo desnutrido, sempre assim experimental. Então nós conseguimos assim trazer esse mote de trabalho para a população humana. Então foi desenvolvido um instrumento que nos permite mensurar, caracterizar as propriedades contráteis e elásticas do músculo. O que é que a gente quer com isso? A gente quer associar o estudo dessas propriedades com o que já se conhece na literatura. A gente sabe que a criança desnutrida tende a ter uma lentificação no seu desenvolvimento motor. Então, será que essa lentificação vem só do sistema nervoso central que tem prejuízo? Ou será que o músculo em si sofre consequências, com consequências funcionais também? A senhora poderia esclarecer para a gente o que vem a ser um ergômetro? Ergômetro é um equipamento que mede o trabalho. No caso, mede o trabalho muscular. Nosso grupo trabalha com um ergômetro de tornozelo, que é como se fosse uma cadeira ligada a todo um hardware, que é um pedal, onde a gente fixa, tem uma determinada posição sentada, ele é todo adaptável. O nosso foi especialmente desenvolvido a partir do nosso convênio com a Universidade de Tecnologia de Compiègne. Ele foi importado para que ele pudesse ser um instrumento assim, que pudesse ser levado, não ficar só no laboratório, que a gente pudesse levar em pesquisa de campo. Então a gente identifica as crianças com risco nutricional e senta elas, explica o que é o equipamento. Então o pezinho fica lá no pedal, a gente dá a ordem que ele pressione o pedal, dessa forma a gente está analisando esse grupo muscular, né, o tríceps oral, e esse ergômetro ele é ligado a um captor de força e um captor de deslocamento. Então tem uma série de equações matemáticas que a gente faz para entender o que está acontecendo durante essa contração muscular e durante tanto a contração isométrica quanto a liberação rápida do pé. E essas pesquisas sobre o desenvolvimento muscular, o que é que elas têm apontado? Tem apontado que o músculo, se ele estiver isolado de qualquer coisa, por exemplo, no ratinho a gente tira o músculo e coloca num aparelhinho que nós não temos ainda aqui, mas vamos ter a partir do próximo ano. Então, o músculo sozinho reage diferentemente às condições ativas e passivas.
ele contrai de forma diferente, demora mais a se contrair. Ele responde diferentemente quando ele é estirado. É como se ele estivesse mais rígido, menos elástico que um músculo normal. Isso a gente viu no ratinho. A gente viu que a resposta neuroreflexa também é diferente no animal desnutrido. E nas crianças, o que é que a gente tem até agora? A gente não viu isso ainda em adulto. Tá? Nas crianças, o que a gente vê é que há uma redução de força bastante importante, mas as propriedades elásticas do músculo também estão apresentando atraso. Inclusive, há um chamado atraso eletromecânico. Entre o estímulo dado e o início da contração, é muito maior o tempo, né, de resposta do que numa criança normal. Professora Carla Mônica, nós queremos agradecer a sua participação no nosso programa falando de ciência e tecnologia. Muito obrigado. Eu agradeço o convite também. Muito obrigada.